Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 56 de Aprendendo Mais, Jesus, o Sacerdote. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, as promessas do profeta, sacerdote e rei. Item 3, Jesus foi reconhecido como profeta. Item 4, Jesus foi reconhecido como rei. Item 5, Jesus não foi reconhecido como sacerdote. Item 6, contexto histórico da Epístola aos Hebreus. Item 7, Hebreus, único livro que apresenta Jesus como sacerdote. Item 8, a profecia messiânica do Salmo 110, versículo 4. Item 9, quem foi Melquisedeque? Item 10, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Item 11, o Senhor Jesus nos fez sacerdotes. Item 12, conclusão. Item 13, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Como já vimos no vídeo 55, em seu ministério terreno, Jesus exerceu 3 ofícios, sendo eles profeta, sacerdote e rei. Nesse vídeo, nós também estudamos sobre o ministério profético do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, estudaremos sobre o ofício sacerdotal. Depois deste estudo, deveremos saber as promessas concernentes ao tríplice ofício de Cristo, quais são os 3 ofícios de Cristo, como era o culto nas casas na época da igreja primitiva, porque os judeus convertidos tiveram dúvidas se Jesus seria o verdadeiro Messias, quem foi Melquisedeque, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Hebreus é o único livro do Novo Testamento que apresenta Jesus como sacerdote, qual foi a profecia messiânica do Salmo 110, versículo 4, e entender como o Senhor Jesus nos fez sacerdotes. Item 2, as promessas do profeta, sacerdote e rei. Nos textos bíblicos, nós encontramos no Antigo Testamento 3 promessas que se referem ao Messias. A primeira é de que ele seria um profeta, a segunda é de que ele seria um sacerdote e a terceira é de que ele seria um rei. Veremos a seguir os textos bíblicos concernentes a cada uma dessas promessas. 2.1 A promessa de um profeta. Deus disse a Moisés que levantaria do meio de seu povo um profeta que fosse semelhante a ele. Em seu discurso no templo, Pedro aplica essa passagem ao Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes disser. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. 2.2 A promessa de um sacerdote. Quando Davi escreveu o Salmo 110, estava vivendo sob a ordem do sacerdócio levítico, da descendência de Arão. Por inspiração divina, escreveu que haveria uma mudança na ordem do sacerdócio do povo de Deus e que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O texto bíblico diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4.
Essa profecia foi citada pelo escritor aos Hebreus, o qual ensinou aos judeus que Jesus, apesar de não ser da tribo de Levi, da família de Arão, também tinha se tornado sacerdote. O texto bíblico diz assim: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Sugestão de leitura: Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20 e Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 20. Esse texto fala sobre Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo, e fala que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Item 2.3, a promessa de um rei. Por fim, a promessa de um futuro rei pode ser encontrada em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O texto bíblico diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Breve análise sobre o versículo de Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino porque era de Maria, um filho porque era o Filho de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Tudo indica que diz respeito ao manto do rei, que ficava sobre os seus ombros e representava o poder e a autoridade do rei. E o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. Esses nomes fazem referência à divindade do Messias, de que o Messias é Deus. No Antigo Testamento, Jesus Cristo é reconhecido como Deus. É a deidade de Jesus. Jesus é Deus, a divindade de Jesus. Item 3. Jesus foi reconhecido como profeta. Nos evangelhos, Jesus foi reconhecido como grande profeta. Vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 16. O texto bíblico diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Jesus o restituiu à sua mãe. Contexto do versículo: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Item 4. Jesus foi reconhecido como rei. Jesus foi reconhecido como rei que vem em nome do Senhor, conforme podemos ver em Lucas capítulo 19, versículos 37 e 38. O texto bíblico diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Item 5. Jesus não foi reconhecido como sacerdote. Nós não encontramos registros na Bíblia nos falando que Jesus é sacerdote. A exceção é a carta aos Hebreus. Para que pudesse ser sacerdote, Jesus teria que ser da tribo de Levi, da descendência de Arão. Mas Jesus era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Por essa razão, em nenhum momento foi falado a respeito do sacerdócio de Jesus. Item 6. Contexto histórico da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus foi escrita no seguinte contexto histórico. Os judeus convertidos se reuniam em suas casas, onde compartilhavam entre si o pão, fazendo juntos as suas refeições, quando celebravam a ceia do Senhor. Além disso, ouviam a mensagem da palavra de Deus, basicamente baseada nas histórias da vida de Jesus, além de cantar louvores.
Essa liturgia era muito simples se fosse comparada à liturgia realizada nas celebrações do templo, com os sacrifícios, cantos, ornamentos, nuvens de incenso e ritos de purificação com água. Muitos vinham de longe, realizando longas peregrinações para poderem participar das grandes festas dos judeus, Páscoa, Festa dos Tabernáculos e Pentecostes. Outra característica desse contexto era o fato de Jesus ter sido reconhecido como profeta e como rei. Mas Jesus, em momento algum, havia sido reconhecido como sacerdote. Isso fez com que eles tivessem dúvidas a respeito de Jesus ser verdadeiramente o Messias. De acordo com as tradições judaicas, Deus enviaria 3 grandes personagens para salvar o seu povo no fim dos tempos. Um seria rei, outro profeta e o outro sacerdote. A simplicidade da liturgia nos cultos da igreja primitiva e o fato de Jesus não ser reconhecido como sacerdote fazia com que as reuniões nas casas ficassem vazias. Foi nesse contexto que, aproximadamente em 90 d.C., a epístola foi escrita aos hebreus convertidos, com um novo ensinamento no qual o escritor ensinou aos judeus convertidos que Jesus Cristo era sacerdote, mas não da descendência de Levi, da linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Item 7. Hebreus, único livro que apresenta Jesus como sacerdote. Agora que nós já vimos o contexto histórico no qual a epístola aos Hebreus foi escrita e enviada aos judeus convertidos, veremos que o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como um sacerdote superior aos sacerdotes levitas, pois esses eram passageiros e transitórios, enquanto Jesus é eterno. Antes de oferecer o sacrifício pelos pecados do povo, os sacerdotes precisavam participar de um ritual de purificação com água pura e sacrificar em favor de suas próprias vidas, enquanto Jesus não precisava fazer isso, porque ele era puro e santo. Os sacerdotes levitas sacrificavam diariamente, o que mostrava que seus sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes, enquanto Jesus realizou um único sacrifício, que foi perfeito, eficaz e que vale para sempre. Por causa disso, não haveria mais a necessidade de sacrifícios de animais. Jesus foi o sacrifício perfeito, cujo sangue tem poder para purificar os pecados de todos os homens. O sacerdócio de Jesus distribuiu a todos os cristãos o ofício de sacerdote, pois agora podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, para nós oferecermos sacrifícios, não de animais, mas sacrifícios espirituais, aceitáveis e agradáveis a Deus, como nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida na presença e a serviço de Deus. Aliás, é assim que todo cristão deve fazer, oferecer a sua vida a Deus como sacrifício, vivendo de acordo com os valores e com os princípios que Jesus nos ensinou. Item 8. A profecia messiânica do Salmo 110, versículo 4. O Salmo 110 é um dos salmos messiânicos, sendo assim chamados porque fazem alguma alusão ao Messias. No versículo 4, Davi, inspirado por Deus, profetiza que o Messias seria sacerdote, não da descendência de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O texto bíblico diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1993. A carta aos Hebreus se apoia principalmente nesse versículo, quando fala sobre o sacerdócio de Cristo. Item 9. Quem foi Melquisedeque? Sugestão de leitura bíblica, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. Melquisedeque foi um rei e sacerdote contemporâneo de Abraão.
A Bíblia não nos fornece dados sobre a sua origem e a sua morte, o que faz dele um personagem bíblico muito misterioso. O que sabemos é que Melquisedeque era rei de uma cidade chamada Salém, que mais tarde recebeu o nome de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi e se tornou a capital do seu reino. O Salmo 76, versículo 2, faz referência ao nome Salém. O texto bíblico diz assim: Em Salém está o teu tabernáculo, e em Sião a sua morada. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém significa paz. Dessa forma, Melquisedeque também é rei de paz. Melquisedeque era um líder civil e religioso, ou seja, ele era rei e sacerdote. Melquisedeque era um adorador do Deus Altíssimo. Além do livro de Gênesis, o livro dos Salmos e o livro de Hebreus fazem referência a Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. O texto bíblico diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus se refere principalmente a esse versículo, quando fala sobre o sacerdócio de Cristo. O Novo Testamento vê em Melquisedeque uma figura de Cristo, o sumo sacerdote do novo pacto. Hebreus capítulo 5, versículos 6 a 10. Comentário da Bíblia Vida Nova, Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai. Hebreus não afirma que Melquisedeque foi uma cristofania, mas apenas que nem pais nem descendentes são mencionados na Bíblia. Esse silêncio bíblico sugere a figura do Cristo preexistente e eterno. Nessa declaração, torna-se evidente que o sacerdócio de Cristo não depende de Levi ou dos filhos de Arão. O texto bíblico não fala da morte de Melquisedeque, podendo ele ser comparado a Cristo, sacerdote eterno, sem princípio de dias nem fim de existência. Então o entendimento é que Melquisedeque é uma tipologia de Jesus Cristo. Item 10. Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus compara o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. Somente mais tarde é que veio o sacerdócio dos descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é anterior à ordem sacerdotal dos levitas. Quando o escritor aos Hebreus declara o Salmo 110, versículo 4, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. Se o sacerdócio de Cristo é eterno, não precisa ser substituído por ninguém. Dessa forma, o escritor aos Hebreus esclarece que Jesus também cumpriu o ofício de sacerdote, não segundo a descendência de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Item 11. O Senhor Jesus nos fez sacerdotes. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Esse privilégio foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje usufruímos dele todas as vezes que oramos e entramos na presença do Altíssimo. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, está escrito: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura.
No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia oferecer o sacrifício, era necessário que antes ele passasse por uma preparação. Ele se lavava com água pura e vestia as vestes sacerdotais. Quando ele entrava além do véu no Santo dos Santos para oferecer o sangue do sacrifício pelos pecados do povo, tinha antes que oferecer um sacrifício pelos seus pecados, para que pudesse entrar na presença de Deus. O véu fazia separação entre Deus e o povo, e somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença do Altíssimo. Observação: é muito comum ouvirmos que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, tinha uma corda amarrada à cintura ou ao tornozelo, pois caso o sacrifício não fosse aceito, ele morreria dentro do Santo dos Santos. Como ninguém poderia entrar lá, esse seria o recurso para retirá-lo. É importante considerar que não há referência histórica sobre o assunto, ou seja, não há texto sagrado, Bíblia hebraica, Novo Testamento, manuscrito do Mar Morto, apócrifos, Talmud de Jerusalém, por exemplo, esses livros sagrados, que fazem referência a essa informação. Nem mesmo Flávio Joséfo, reconhecido historiador judeu do primeiro século, mencionou sobre isso. Esse é um fato não reconhecido pelos judeus. Então, é interessante a gente não usar esse comentário nas nossas pregações e nos nossos estudos. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, abrindo assim o caminho para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. O sumo sacerdote oferecia sangue de um animal como sacrifício, para que depois pudesse entrar na presença de Deus. Nós também precisamos do sangue para entrar na presença de Deus, mas não do sangue de bodes e carneiros, mas o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Entendendo esse raciocínio, percebemos que por meio de sua obra vicária e expiatória, Jesus Cristo nos habilitou a entrarmos na presença de Deus para oferecermos sacrifícios de louvor e adoração que sejam santos e aceitáveis. Jesus, o sumo sacerdote, se ofereceu como sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre, não havendo mais a necessidade de sacrifícios de animais. Por causa dessa grandiosa obra redentora, o Senhor Jesus fez de cada um de nós sacerdotes, pois agora podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Item 12, conclusão. No vídeo de hoje nós estudamos a respeito do ofício sacerdotal de Cristo. Vimos a respeito das promessas do Antigo Testamento sobre os três ofícios, profeta, sacerdote e rei, que o Senhor Jesus exerceu durante o seu ministério terreno. Vimos também que Jesus foi reconhecido como profeta e rei, mas não foi reconhecido como sacerdote. Por causa disso, os judeus convertidos do primeiro século tiveram dificuldades para reconhecer a Jesus como verdadeiro Messias. O escritor aos Hebreus esclareceu que a profecia do Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, se referia ao Senhor Jesus, o qual seria sacerdote, não segundo o sacerdócio levítico, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus também esclarece que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, pois enquanto o sumo sacerdote tinha que se purificar para oferecer sacrifício, Jesus não tinha necessidade de se purificar, pois ele já era puro. Além disso, o sacerdócio levítico era transitório e teve fim, enquanto o sacerdócio de Cristo é eterno.
O estudo também apresentou informações sobre quem foi Melquisedeque, o qual é considerado um misterioso personagem bíblico, pois não se sabe a respeito de sua origem nem morte, e foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo por Abraão. Muitos eruditos consideram ser Melquisedeque uma tipologia de Jesus Cristo. Por fim, foi esclarecido que o véu do santuário se rasgou quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Com a sua morte, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para que pudéssemos ter acesso a Deus. Agora, na nova aliança, não precisamos mais do sumo sacerdote para oferecer sacrifícios em nosso favor. Por meio do sacrifício vicário e expiatório do Senhor, na cruz do Calvário, nós podemos entrar pelo sangue de Jesus, na presença de Deus, como sacerdotes, para oferecê-lo sacrifícios espirituais que lhe sejam agradáveis e aceitáveis. Jesus foi o sumo sacerdote que se ofereceu como sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre, não havendo mais a necessidade de que novos sacrifícios sejam feitos para a remissão dos pecados. Sugestão de leitura: Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20 e Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 20. Esse texto fala sobre Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo, e fala que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Outra sugestão bíblica, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. Todos esses textos fazem referência a Melquisedeque. Item 13, quadro resumo do estudo. No item 1, na introdução, falamos sobre o assunto do estudo, que Jesus é o sacerdote. No item 2, as promessas do profeta, sacerdote e rei. A promessa de um profeta: Deus disse a Moisés que levantaria do meio do seu povo um profeta que fosse semelhante a ele. A promessa de um sacerdote, a profecia messiânica do Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e a promessa de um rei, a promessa de um futuro rei que pode ser encontrada em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Item 3. Jesus foi reconhecido como profeta. Nos evangelhos, Jesus foi reconhecido como grande profeta. Em Lucas capítulo 7, versículo 16, o contexto do versículo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. No item 4, Jesus foi reconhecido como rei. Jesus foi reconhecido como rei que vem em nome do Senhor, conforme podemos ver em Lucas capítulo 19, versículos 37 e 38. No item 5, Jesus não foi reconhecido como sacerdote. Não há registros bíblicos que comprovem que Jesus é sacerdote, exceto a carta aos Hebreus, que veio justamente esclarecer essa situação. No item 6, o contexto histórico da epístola aos Hebreus, simplicidade dos cultos cristãos nas casas. Jesus não tinha sido reconhecido como sacerdote. Essa situação dificultava aceitar Jesus como Messias. No item 7, Hebreus, o único livro que apresenta Jesus como sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, pois esse teve fim e o sacerdócio de Jesus é eterno. Os sacerdotes precisavam se purificar e sacrificar por causa de seus pecados. Jesus era puro, não precisava se purificar e não tinha pecado. Jesus nos fez sacerdotes. Pelo seu sangue podemos entrar além do véu, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. No item 8, a profecia messiânica do Salmo 110, versículo 4, o Salmo de Davi: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No item 9, quem foi Melquisedeque? Sacerdote rei de Salém. Salém mais tarde foi chamada de Jerusalém. Não há informações sobre a sua origem e morte. Melquisedeque significa rei de justiça. Salém significa paz. Melquisedeque também era rei de paz. Adorador do Deus Altíssimo. O livro dos Salmos e Hebreus fazem referência a Melquisedeque, confirmando o reconhecimento do que diz o texto de Gênesis. Observação:
Há quem diga que Melquisedeque não era necessariamente sacerdote do Deus Altíssimo, podendo ser de outro Deus. Mas as referências de Salmos e Hebreus lançam por terra qualquer questionamento contrário. Aprendemos na bibliologia que quando um livro ou personagem é mencionado no Novo Testamento, isso indica um reconhecimento de que o livro é escritura reconhecida. Jonas, Sodoma e Gomorra, Noé, Eliseu, Elias, a serpente no deserto, por exemplo, foram passagens bíblicas, personagens bíblicos mencionados por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus reconheceu que esses livros, que essas passagens, que esses personagens compõem, fazem parte da Escritura. Jesus reconheceu o Antigo Testamento quando ele mencionou essas passagens no Novo Testamento. Assim também o livro de Hebreus reconheceu que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E também reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse questionamento de que Melquisedeque seria sacerdote de outro Deus e não do Deus Altíssimo, esse questionamento ele cai por terra. Item 10. Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. O sacerdócio anterior ao sacerdócio levítico, que veio depois de Abraão. Isaac e Jacó, tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, um dos 12 filhos de Jacó. Quando o escritor aos Hebreus declara no Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. Se o sacerdócio de Cristo é eterno, não precisa ser substituído por ninguém. Dessa forma, o escritor aos Hebreus esclarece que Jesus também cumpriu o ofício de sacerdote, não segundo a descendência de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Item 11. O Senhor Jesus nos fez sacerdotes. Podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus para oferecer sacrifícios a Deus. O sacerdote se lavava com água e vestia vestes sacerdotais, sacrificava antes por si mesmo. Jesus não tinha pecado e não precisava se purificar. O sacerdote Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito e eficaz, e que vale para sempre. O véu se rasgou, não há mais necessidade de sacrificar animais. Temos livre acesso à presença de Deus para exercermos o nosso sacerdócio, pois entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 56 de Aprendendo Mais, Jesus, o Sacerdote. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.